Eu vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em 1 Coríntios 8. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos. Então, Paulo, nesse momento, ele dá uma parada na carta dele e inicia um tema. Vamos falar daquilo que vocês me solicitaram. Então, dá a impressão aqui que a gente já conhece, já sabe que houve uma carta de Corinto para Paulo, falando, Paulo, a gente está com um problema aqui. Como é que a gente faz com a comida oferecida aos ídolos? Que a gente compra no mercado. Como é que a gente faz? Pode comer, não pode comer? Né? E ele inicia esse assunto aí na carta. É importante a gente notar o tempo todo que existe esse interlocutor, existe essa pessoa ou esse grupo de pessoas que escreveu a carta para Paulo e está querendo uma resposta. E aí Paulo começa. Sabemos que todos temos conhecimento. Essa parte fica bem evidente que o grupo de pessoas, ou a pessoa que escreveu para Paulo perguntando sobre isso, foi uma pessoa com conhecimento, com sabedoria. Porque Paulo está se dirigindo a essa pessoa. É interessante que vocês vão ver que esse cara que provavelmente escreveu a carta a Paulo, ele está a fim de esfregar essa carta na cara de algum outro grupo de pessoas na igreja. E ele está achando que isso vai funcionar. Mas a gente vai ver mais para frente o que vai acontecer. Sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho. A sabedoria intelectual, que era algo presente ali entre os coríntios, Paulo está aqui afirmando que traz orgulho. Na verdade, tem uma outra versão que fala assim, a ciência incha. A gente sabe que todo inchaço é um crescimento errado. Né? E aqui, Paulo está dizendo que o conhecimento traz orgulho, que o conhecimento incha. Nas palavras de hoje, Paulo está dizendo assim, quem tem muito conhecimento se acha. E aqui, eu acredito que já foi um balde de água fria na pessoa que escreveu a carta. Opa, eu achei que eu fosse esfregar essa carta na cara de outras pessoas e eu vou ter que esfregar ela na minha cara. Porque Paulo já começa a me dar uma bronca aqui. A ciência incha. O conhecimento traz orgulho. Mas o amor edifica. Paulo aqui apresenta o antídoto para o conhecimento. O antídoto para o inchaço que o conhecimento e a sabedoria intelectual traz. Qual que é o antídoto? O amor. Então, quer dizer, Paulo está sendo claro aí no que ele está falando. Se está havendo divisão quanto a isso, está faltando amor. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Quer dizer, quem se acha, quem pensa que sabe, e se gaba desse conhecimento, ainda não sabe como deveria saber. Na verdade, sabe bem pouco. Porque se você se gaba daquilo que você sabe, porque tem alguma coisa que você ainda não aprendeu. E, na verdade, o que Paulo está falando que você não aprendeu é que o amor é mais importante do que o conhecimento. Quer dizer, aqui a pessoa que escreveu, se achando, já murchou, né? A bexiguinha murchou nesse momento. E ele continua. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Paulo aqui ele coloca a base da fé cristã. Qual que é a base da fé cristã? Amar a Deus. Essa é a base da fé cristã. Essa é a base da nossa fé. Essa deve ser a base da nossa fé e não o conhecimento intelectual que a gente tem sobre a fé. Portanto, em relação... Aí ele volta no assunto. Quer dizer, ele já deu a bronca, murchou a bola daquele cara que estava se achando e falou, portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que, sabedoria, o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Paulo aqui deixa bem claro o posicionamento dele. Eu tenho sabedoria.
Eu sou intelectual também. Eu tenho conhecimento. E eu sei, pela minha consciência, que os ídolos não existem. Se os ídolos não existem, e só existe um Deus, como é que essa comida pode me fazer mal? Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores. Existem muitos deuses. Vou falar um deus. Dinheiro é um deus. Poder é um deus. Entretenimento é um deus. Um imperador, como no caso aqui do Império Romano, era um deus. O Estado é um deus. Mas, independente de chamarem os chamados, independente desses chamados deuses, eles são chamados deuses. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. Quer dizer, existem os chamados deuses? Existem. Tanto homens, quanto coisas, quanto ideias, quanto ideologias. Mas a gente sabe que só são chamados de deuses porque só existe um Deus. E um só Senhor. Só tem um que manda. Jesus Cristo. Por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. É interessante esse trocadilho que Paulo faz. O Deus é para quem nós vivemos. Jesus é em quem nós vivemos. Porque nós só vivemos através de Jesus. Porque se não fosse Jesus, a ira daquele único Deus, deste único Deus, nos arrasaria. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Nem todos têm esse conhecimento. E aqui eu não estou falando de gentios pagãos. Eu estou falando de igreja. Eu estou falando de pessoas salvas pela graça, pessoas já salvas dentro da igreja. Nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, eles sabem pouco discernir entre o que existe e não existe, esta consciência fica contaminada. Quer dizer, eles ficam em dúvidas. E quando vem a dúvida, eles não sabem o que devem fazer. Eles não sabem se a ingestão daquele alimento pode trazer algum tipo de problema a eles, tanto físico quanto espiritual. Eles não sabem discernir. É importante a gente parar aqui nesse momento e entender que sempre daqui para frente que Paulo fizer essa divisão entre fortes e fracos, eu quero que vocês entendam que é fortes de consciência, pessoas com conhecimento, e fracos de consciência, pessoas com pouco conhecimento. Na verdade, esse fraco tem até uma raiz de enfermidade. Eles são enfermos de consciência. No grego tem essa tradução de enfermidade. São fraquinhos mesmo. Sabe uma pessoa que pega muita doença, que tem a imunidade baixa? Eles são fraquinhos na imunidade. A comida, porém, Paulo volta a dar sua opinião. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Não influencia em nada aquilo que você come, mesmo que tenha sido oferecido a ídolos. Porque os ídolos não existem. Contudo, tenham cuidado para que o exercício, aí ele está falando com os fortes, o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Paulo aqui está falando uma coisa muito importante que existe na vida cristã. Existe um exercício de liberdade,
que tem a ver com aquilo que ele falou em outro momento. Todas as coisas me são lícitas, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas convêm. E ele fala, tomem cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço, quer dizer, para que alguém não tropece e se machuque, para que os fracos de consciência não tropecem e se machuquem. O que Paulo está falando aqui é que aqueles que têm conhecimento têm uma margem de liberdade, um espaço de liberdade que é limitado pela falta de conhecimento dos fracos dentro da igreja. Pois, se alguém tem a consciência fraca, se alguém tem pouco conhecimento, vir você que tem este conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado aos ídolos? Quer dizer, se você que está ali exercendo a sua liberdade cristã, tendo consciência de que aquilo que você está fazendo não é pecado, porque você entendeu que os ídolos não existem, que eles não têm força nenhuma sobre sua vida, que eles não têm influência nenhuma sobre sua vida, e você está ali no exercício da sua liberdade, só que se uma pessoa fraca da igreja vê que você está fazendo aquilo, ela vai ser induzida a fazer, mesmo sem conhecimento. Ela vai achar que você está fazendo uma mistura de fé, que você adora a Deus, que você é servo de Cristo Jesus e também é devoto daqueles outros deuses. Assim, esse irmão fraco, esse irmão fraquinho, imunidade baixa, pouco conhecimento, estudou pouco a Bíblia, entendeu pouco a fé, ainda não tem um conhecimento avançado da fé, mas esse irmão fraco por quem Cristo morreu, esse irmão fraco é um eleito, ele é destruído por causa do conhecimento que você tem, porque você usou e mais, abusou do seu exercício de liberdade. Quando você peca contra seus irmãos fracos, dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra quem? Contra Cristo, o seu Senhor. Quando você abusa da sua liberdade com desdém com aqueles que não têm conhecimento ainda da palavra de Deus, você peca contra Cristo. E aquilo que não era pecado se torna pecado. Portanto, se aquilo que eu como, esse aqui é forte. Se aquilo que eu como, se aquilo que eu bebo, se aquilo que eu faço, leva o meu irmão fraco a pecar, nunca mais comerei carne, nunca mais farei aquilo, nunca mais beberei aquela outra coisa, para não fazer o meu irmão tropeçar. Paulo aqui, ele termina o capítulo usando de um extremismo. Ele fala assim, eu sou livre em Cristo Jesus, eu tenho conhecimento sobre isso, eu não tenho problema com este tema, com essa questão, mas, se for preciso eu nunca mais comer carne, essa carne sacrificada aos ídolos, por causa dos meus irmãos fracos, que têm pouco conhecimento dentro da minha igreja, eu nunca mais vou fazer. Difícil, hein, gente? Sabe por que eu falo que é difícil? Porque falta amor aqui. Ó. Aqui terminou o texto. E aí vocês vão falar, o que isso tem a ver com família? O que isso tem a ver com o mês da família? O que isso tem a ver com a educação cristã? Nós temos uma igreja, a igreja de Corinto. Nós temos uma igreja que é composta de pessoas fortes de consciência, com conhecimento, e pessoas fracas de consciência, fracas de conhecimento. Toda igreja tem essa realidade. Todas as igrejas cristãs, na história até hoje, nesses 2000 anos de fé cristã, todas as igrejas vivem essa divisão. O grande problema aqui
é que nessa mensagem de Paulo existe um ensino explícito e um ensino implícito. O ensino explícito é o seguinte: você que me escreveu, você que se acha, você que tem conhecimento, vou dizer para você, eu também tenho conhecimento. Mas o conhecimento incha. O conhecimento faz você se achar. E eu vou falar uma coisa para você, está faltando amor nesse seu coração. Porque você está com vontade de comer uma carne sacrificada aos ídolos na frente de alguém que não tem conhecimento, da sua igreja, só para provocar ele. Porque você não tem paciência com ele, porque você quer tirar ele da igreja, porque você não ama ele. E eu estou falando que você tem que amar ele antes de buscar esse conhecimento que você está buscando. Essa é a mensagem explícita que nós acabamos de ler. A mensagem implícita nesse capítulo é: nós temos um problema. Nós temos pessoas com falta de conhecimento dentro da igreja. Nós temos pessoas que não conseguem exercer a sua liberdade cristã. Nós temos pessoas que acham que os outros deuses, que os ídolos pagãos existem. E que eles guerreiam contra o nosso Deus, que eles são tão fortes como o nosso Deus. Eles são fracos de consciência. Está faltando ensino aí. Vocês precisam dar tônico para essas pessoas. Para que todos possam exercer a liberdade cristã. Mas enquanto todos não tiverem esse tônico do conhecimento, vocês que são mais fortes têm que amar eles. Também existe um outro problema, que provavelmente os fracos não amavam os fortes. E isso não está no texto. Mas provavelmente rolava aquela coisa: nossa, ele é aquele que está comendo carne sacrificada aos ídolos. Ele é aquele que faz aquilo. Ele não deveria fazer aquilo. Ele não deveria ir lá. E o que estava faltando para os fracos também, provavelmente? Também amor. Amor para chegar para essa pessoa que estava lá e falar assim: por quê? Como é que você lida com isso? Como é que você come essa carne que foi sacrificada lá no templo de boa? O que acontecia com esse irmão fraco? Provavelmente, porque acontece na nossa igreja até hoje: eu não falo mais com aquele fulano. Ele é pecador. E o forte, o que fazia normalmente? Eu não falo com aquele lá, porque, pelo amor de Deus, tudo para ele é pecado. Respirar é pecado. O que falta para os dois grupos até hoje é amor. O amor é a liga. Mas como que a gente melhora essa situação? Se a gente entender a igreja como uma extensão da nossa família, e não só uma instituição, e não só um local social onde a gente reúne algumas pessoas bem diferentes, com formações diferentes, mas a gente entender que isso aqui é uma família, que se o Clóvis sofre, eu sofro, que se fulano deixa de vir na igreja, eu me preocupo com isso, que se fulano ficou ofendido porque eu falei alguma coisa, eu me preocupo com isso, que é o que acontece numa família. Numa família, se o teu filho começa a ficar mais calado, você já chega para sua esposa, para o seu marido e fala: o que está acontecendo, hein? Aí você tem um outro olhar, tanto dos fracos para com os fortes, tanto dos fortes para com os fracos. E eu gostaria de que a gente colocasse uma comparação dos fortes, daqueles que têm mais conhecimento bíblico, daqueles que têm uma consciência cristã mais expandida, de que eles olhassem os fracos como filhos na fé. E isso eu consigo fazer com facilidade quando eu olho para os meus dois filhos. Eles têm bem menos conhecimento bíblico do que eu. E se eu olho para eles como fracos, eu posso entender que algumas coisas eu devo deixar de fazer para ainda não escandalizar eles, porque eles ainda não têm conhecimento sobre algumas coisas. Mais do que isso, eu entendo que eu devo abrir a Bíblia em casa com regularidade e estudar com eles.
que eu preciso fortalecer a consciência deles. Porque se eu não fortaleço a consciência deles, se eles continuam fracos, o que eles vão fazer, se eles continuarem na fé cristã, é criar uma muralha em volta do mundo e se isolar do mundo. Ou eles serão facilmente tragados por qualquer outra religião ou ideologia. Por quê? Porque eles são fracos de consciência. Então, a responsabilidade da igreja é que os fortes passem a amar aqueles que têm menos conhecimento e que se dediquem em ensiná-los. E que os fracos também amem essas pessoas que têm mais conhecimento e falem, eu quero aprender com você. Infelizmente, meus irmãos, nós entendemos esse texto só em sua mensagem explícita. A mensagem explícita é: deixe de fazer isso porque aquele irmão que é fraco não vai gostar que você esteja fazendo isso. Só que nós esquecemos que um irmão fraco é um problema. Mas não é ele que é o problema em si. O problema é que falta a ele conhecimento e você que é forte pode passar e deve passar conhecimento a esse irmão que é fraco, em amor. Não com provocação. Eu quero provar que Paulo tinha essa preocupação dos dois lados com um dos seus filhos espirituais. Porque na igreja nós não temos só filhos de sangue. Na igreja nós temos filhos espirituais. Nós temos pais espirituais. Mas vamos para os textos de Paulo que mostram essa preocupação dupla de Paulo. 1 Timóteo 1, de 1 a 5. Timóteo era, de modo explícito, filho espiritual de Paulo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias em vez de promover a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Paulo está falando aqui tanto para Timóteo, e que era para Timóteo passar para os irmãos o seguinte, que o objetivo dessa instrução é, em primeiro lugar, o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência, quer dizer, tem que buscar conhecimento, tem que se fortalecer, e de uma fé sincera. E isso mostra que a preocupação de Paulo não é só para que os fortes se limitassem aos fracos, mas que os fracos subissem o nível do seu conhecimento, para que todos pudessem exercer a sua liberdade. E ele fala isso ao seu filho na fé. O próximo texto está em 2 Timóteo, e é o nosso último texto, 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. Quanto a você, Timóteo, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O grande problema de você ter na igreja fortes que não têm paciência com os fracos e fracos que não procuram conhecimento é que nenhum dos dois se tornam aptos e plenamente preparados para a boa obra. E aí você tem uma igreja inativa. Uma igreja que gira em torno de seus próprios problemas e de suas próprias panelinhas e rixas e não faz a boa obra. Dizem que se Paulo
Alguns historiadores dizem que se Paulo fosse rígido com relação à comida aos ídolos e ele proibisse, não pode comer comida aos ídolos, acabou, fim de conversa, é lei, não pode. Nem os fortes, nem os fracos, ninguém. As pessoas, a igreja de Corinto ia se isolar de uma tal forma da sociedade de Corinto, da cultura de Corinto, que ela não mais evangelizaria Corinto. E ela não mais cresceria. Só que essa não é a missão da igreja. A missão da igreja é ide, fazer discípulos. O grande problema, tanto da falta de amor, quanto da falta de conhecimento, é que a igreja se torna inapta, inativa, passiva, fechada e voltada para os seus próprios problemas. Que tipo de cristão você é? Está faltando amor? Está faltando conhecimento? Que tipo de cristão você quer ser? Existe uma vontade? Existe uma dinâmica? Ou é uma água parada? Existe uma vontade de ir além nessa vida cristã? Que tipo de cristão você quer formar? É fácil, é muito fácil você virar para alguém dentro da igreja, olhar para alguém dentro da igreja e falar assim, esse cara é fraco. Difícil, gente, é olhar para o filho e falar assim, esse cara sempre vai ser fraquinho assim de cabeça. Duvido que você queira fazer isso. Duvido que você faça isso. Duvido que você tenha coragem de olhar para o seu filho e falar assim, ele vai ser sempre assim, um cristãozinho mais ou menos, que não exerce a sua liberdade cristã. Um cristãozinho que não é capaz de influenciar uma cultura, mas de ser influenciado por ela. Ou de se fechar em quatro paredes, dentro de sua própria cultura que ele criou. Quando a gente pensa na família, quando a gente se preocupa com a família, com os nossos filhos, ou os filhos que virão, ou os nossos filhos na fé, a gente fala, gente, sabe aquele irmão que você gosta, que você ama mesmo dentro da igreja? Aquele irmão que te adotou como pai, que você o adotou como filho, você pensa, não, ele não pode ficar parado aqui. Ele tem que ir além. Aliás, ele tem que ser melhor do que eu. Ele tem que me surpreender. Ele tem que me deixar para trás. Em amor, em conhecimento, em atividade. É isso que a gente precisa quando a gente fala de família, educação cristã na família e educação cristã na igreja. O que a gente não pode é virar uma água parada. Senhor meu Deus, muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de falar para essa família, Senhor. E agradeço porque somos uma família, Senhor. Somos diferentes, com formações diferentes, com idades diferentes, com opiniões diferentes em muitas coisas, Senhor. Mas eu lhe peço que o Senhor dê do seu amor. Que acima de tudo o Senhor nos dê amor uns pelos outros, Senhor. Que o amor nos una, que o amor nos colhe, que o amor nos torne mais homogêneos, Senhor. Que pelo amor a gente tenha menos diferença, Senhor. Lhe peço também, Senhor, que o Senhor nos dê conhecimento, que possamos ser aptos e plenamente preparados para influenciar a sociedade que está à nossa volta. Uma sociedade que esqueceu de Ti, Senhor. Uma sociedade que busca só o próprio conhecimento e felicidade, Senhor. Lhe peço que possamos ser uma igreja, Senhor, que flui, Senhor, que está ativa, que está trabalhando, e que sejamos igreja em nossas casas, principalmente, Senhor. Em nome de Jesus, amém.